Fala a verdade, é bom demais quando aquele game das antigas recebe uma repaginada, ressurgindo em épocas atuais, valorizando tudo que já era excelente, completamente revigorado. É ou não é? Vem comigo, vamos falar sobre alguns jogos que merecem um remake. Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Games Fan. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E todos nós temos aqueles jogos mais antigos que nos marcaram, se tornando nossos queridinhos, não é segredo para ninguém. Agora, imagine esse jogo sendo refeito, usufruindo de toda a tecnologia atual, extraindo o máximo dos hardware recentes. Seria um super presente, hein? Além de uma demonstração de respeito aos fãs, desde que sejam bem feitos, é claro. Então eu separei uma lista com 10 games que são dignos de um remake. E chega de enrolação, vamos logo para a lista. Começando com Asura's Wrath. Lançado em 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360, Asura's Wrath é um game de ação desenvolvido através de uma parceria entre a CyberConnect 2 e a Capcom, e tem como protagonista o poderosíssimo Asura, que é simplesmente um dos personagens mais overpowered de todos os jogos. Trata-se simplesmente de um semideus que tem sua filha sequestrada por divindades e passa a enfrentar desafios insanos, incluindo a traição dos seus próprios amigos. O game nos apresenta um enredo convidativo, inclusive enfrentar divindades. Nós já vimos esse filme antes, hein? E também possui belos gráficos, trilha sonora bem competente e mescla muito bem elementos de ação e hack and slash, proporcionando uma gameplay direta, simples e responsiva, com algumas pitadas de Quick Time Events. Mas ainda assim não teve uma sequência, apenas uma DLC. E por ser um game bem expressivo para sua época, é bem injusto que caia no esquecimento. Além disso, se já era excelente lá em 2012, imagina refeito com as poderosas engines e recursos atuais. Seria top. Dante's Inferno. Desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela Electronic Arts, foi lançado em 2010 para PlayStation 3, Xbox 360 e PSP. O enredo é inspirado na obra Divina Comédia de Dante Alighieri. O Dante, do jogo, é um cavaleiro guerreiro das cruzadas que, em uma dura batalha, fica mortalmente ferido. No entanto, ao se encontrar com a sua própria morte, ele simplesmente a derrota, recusando-se a morrer. Esse é o bichão mesmo, hein? E como desgraça pouca é bobagem, após uma longa busca por sua amada Beatriz, descobre que ela foi sequestrada por ninguém menos que Lúcifer. Isso mesmo, o chifrudo, o coisa ruim, o cramunhão. E como não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar, Beatriz revela que se aliou a Lúcifer voluntariamente. Pois é, esse é guerreiro mesmo. Então, para purificar e resgatar Beatriz, Dante enfrenta as mais bizarras criaturas através de um game sensacional, combinando ação, aventura e hack and slash, com belos gráficos e ambientação e trilha sonora impecáveis, e uma gameplay deliciosa, viciante. Dante's Inferno é, até hoje, um dos jogos mais aclamados e reverenciados. Merece demais um remake. Assassin's Creed. O game que deu origem, em 2007, à maior e principal franquia da Ubisoft, pavimentando o caminho para que se tornasse, posteriormente, uma das maiores desenvolvedoras de todos os tempos, nos coloca na pele do bartender Desmond Miles, que ao conectar-se com o sistema Animus, desenvolvido pela companhia Abstergo, descobre ter uma herança genética com seu ancestral Altair Ibn Lahad, e inicia uma espécie de regressão que nos leva ao período da Terceira Cruzada, no ano de 1191. Nesse contexto, há uma disputa milenar entre duas facções. De um lado, a Irmandade dos Assassinos, inspirada na Ordem dos Assassinos na vida real, que defende a paz e o livre-arbítrio. Do outro lado, a Ordem dos Templários, inspirada na Ordem dos Cavaleiros Templários, o Exército Templário da vida real, que defendem que somente o controle pode manter a paz e utilizam sua religião e seu credo para tal. Assassin's Creed estabeleceu definitivamente um gênero bem peculiar que combina fatos e períodos históricos com ficção, popularizando, juntamente com Metal Gear, o stealth. Com uma história incrivelmente bem construída, uma narrativa impecável, lindos gráficos, ambientação estonteante, reproduzindo com maestria as cidades de Masyaf, Jerusalém, Acre e Damasco, suas belas construções e aspectos das religiões, tanto o cristianismo como o islamismo. Possui também uma excelente trilha sonora, porém, na minha opinião, seu ponto fraco, e bem fraco, diga-se de passagem, é a jogabilidade. Até mesmo por ser uma nova IP e um novo conceito para a época, é bastante travada e robótica, especialmente nos combates. Por esses e outros motivos, é um enorme desperdício não termos ainda um remake dessa obra-prima. Imaginem só, toda essa grandiosidade reconstruída, usufruindo de um novo motor gráfico e principalmente com todas as tecnologias de desenvolvimento atuais. Eu acho inclusive que o combate pode se adequar ao molde dos games originais, só que mais aprimorado e mais realista. Full Throttle. Desenvolvido e publicado pela LucasArts e lançado em 1995 para PC,
game possui um formato um pouco diferente do que costumamos ver atualmente, intitulado Aventura Gráfica, no sistema point and click, sendo inclusive um dos melhores do gênero de todos os tempos. Combinando ação, aventura e muitos diálogos, Full Throttle conta a história de Ben, o líder de uma gangue de motociclistas chamada Polecats. Na trama, Ben é emboscado após recusar uma proposta de um influente vice-presidente da última fábrica de motos existente e, posteriormente, acusado injustamente de ter assassinado o presidente da indústria, Corey Motors. Todo o desenrolar da história se passa em um cenário futurista e pós-apocalíptico, com ambientação voltada a cenários desérticos, terrenos rochosos que lembram muito os filmes Mad Max. Por apresentar uma proposta de jogo tão divertida e com personagens tão legais, e por tratar-se de um dos games point and click mais importantes e queridos já feitos, é mais um desta lista que faz jus a um remake, e pela sua característica eu acredito que ficaria muito bem em forma de cel shading. E vocês, qual formato iriam preferir na nova versão? Comentem aí. God of War. A obra-prima que deu origem à saga do icônico Kratos foi desenvolvida pela Santa Mônica e publicada pela Sony, lançado em 2005, sendo exclusivo de PlayStation 2 e posteriormente portado para o PS Vita. O game combina muito bem ação, aventura e um majestoso hack and slash, oferecendo uma verdadeira aula de mitologia grega. O game nos conta a incrível história de Kratos, um brilhante general espartano que, após colecionar triunfos em batalhas, certo dia durante um brutal confronto contra os bárbaros, viu seu exército ser massacrado e, por fim, se vê à beira da morte diante do rei bárbaro, que estava prestes a lhe desferir o golpe fatal. Porém, é neste momento que Kratos clama por Ares, o deus da guerra, oferecendo sua lealdade e serventia pela sua vida inteira. Após Ares o salvar, Kratos passa então a servi-lo cegamente, obedecendo às mais cruéis ordens, até que certo dia atendeu a um dos pedidos de Ares e incendiou toda uma aldeia. Porém, estavam lá simplesmente sua esposa e sua filha, que também morreram incendiadas. Como castigo, as cinzas delas cobriram todo o corpo de Kratos, que passou a ser conhecido como o Fantasma de Esparta. Daí em diante, ele se revolta profundamente e se volta contra Ares. Toda essa magnífica história nos é apresentada através de uma excepcional narrativa, ambientação belíssima, nos entregando um verdadeiro deleite da Grécia Antiga. Com lindos gráficos, músicas de arrepiar, combates brutais, frenéticos, cutscenes incríveis, enfim, tudo o que há de melhor num jogo de ação, aventura e hack and slash. É por essas e outras que seria um legítimo presente dos deuses termos um remake desta obra-prima do mundo dos games. Só de imaginar essa joia sendo retrabalhada no que há de melhor na geração atual, tecnicamente falando, com tudo que já era maravilhoso lá em 2005, ainda melhor e atualizado, seria um verdadeiro sonho. Só vem. Battletoads. Ok, eu sei, já houve um remake de Battletoads lá em 2020, lançado para Xbox e PC. Mas essa versão da Dlala em parceria com a Rare, meu Deus, ficou, na minha opinião, horrorosa. Eu até entendo quem tenha gostado e até tenha se divertido, é engraçado em alguns momentos, é divertidinho, mas foi um desrespeito com os verdadeiros fãs dos games originais. E por falar em originais, vamos aqui ao primeiro game da saga, lá em 1991, desenvolvido pela própria Rare e publicado pela Trade West. Battletoads é um game do gênero beat'em up de plataforma, disponibilizado para Nintendinho 8 bits e posteriormente para Mega Drive, Game Gears e PC. No enredo, os três super sapos, Rash, Pimple e Zitz, e o professor T-Birds estão a bordo de sua nave, a Vulture, escoltando a princesa Angélica ao encontro de seu pai, o Imperador Terran, até serem emboscados e capturados pela nave Gargantua, da Dark Queen. É aí que toda a aventura tem início. Apesar de ser um jogo curto, podendo ser finalizado em menos de 1 hora, é altamente frenético e com uma boa dose de dificuldade. Esse é mais um super clássico que merece um remake, mas um remake digno, decente. Um modelo que seria sensacional, por exemplo, é aquele apresentado em Killer Instinct. Ali sim ficaria maravilhoso. Fica então a esperança. Double Dragon. Esse aqui é bem veinho. É um dos jogos mais influentes da história. Desenvolvido pela Technos Japan e publicado pela Taito, e lançado em 1987 para arcade, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Atari 7800, Customware Game Boy e Game Boy Advance. É um dos precursores do estilo beat'em up, sendo uma espécie de sucessor espiritual do clássico Renegade, ou Neketsu Koha Kunio-kun, como é conhecido no Japão, que é de 1986. A história do game se passa em uma Nova York pós-apocalíptica devastada por uma guerra nuclear, sendo completamente dominada por gangues e facções criminosas. É aí que assumimos o controle dos emblemáticos irmãos Billy e Jimmy Lee, cada um deles eternizado por sua cor típica de traje bem característica. Billy sempre vestindo azul e Jimmy sempre vestindo vermelho.
Ambos são mestres no estilo fictício Sosetsken, uma clara referência ao Jeet Kune Do, criado pelo lendário Bruce Lee. Essa aventura dos irmãos Lee contra os Black Warrior, a maior facção de Nova York, para resgatar Marion, namorada de Billy, nos apresentou aquele que, apesar de não ser o primeiro, é considerado o pai do beat'em up, popularizando o estilo brigas de rua e inspirando dezenas de outros jogos, além de estender e consolidar uma franquia. Agora, pensa comigo, se lá em 1987, com hardware tão limitados, ainda assim Double Dragon explodiu de sucesso, imagine um remake nos tempos atuais, podendo implementar tantas melhorias e tantos recursos, certamente estremeceria a indústria de games. The Game, também conhecido apenas como The. Aqui temos um jogo bem pouco conhecido, principalmente por jogadores mais jovens, e não é por ser o mais antigo desta lista não, afinal Double Dragon, sobre o qual falamos anteriormente, é bem mais antigo. O fato é que The Game teve pouquíssimo marketing e com isso se tornou bem pouco conhecido do público, mas é um baita game. Vamos lá. Desenvolvido pela Warp e publicado pela Acclaim Entertainment, conhecido no Japão como The Diners, foi lançado em 1995 para PlayStation, Sega Saturn, Panasonic 3DO e PC. O enredo é ambientado no ano de 1997 e conta com a história de Laura Harris, filha do renomado médico Richter Harris, diretor de um dos maiores hospitais de Los Angeles. Durante uma passagem por São Francisco, Laura é informada que o seu pai foi acusado de assassinatos em série, inclusive muito deles dentro do próprio hospital, além de um forte surto de insanidade, aparentemente esquizofrenia. Laura então viaja até Los Angeles e vai correndo ao hospital. Porém, ao chegar, é subitamente transportada a um castelo pra lá de assustador, dando início a uma vasta exploração e investigação em busca do paradeiro de Richter. Assim como eu disse anteriormente que Double Dragon é um precursor do gênero beat'em up, The Game é um precursor do estilo que atualmente conhecemos como jogo interativo ou Walking Simulator. Mas não se deixe enganar, ele é repleto de suspense, puzzles e bons momentos de jumping scare, além de uma ambientação sombria, densa, que nos deixa apreensivos em toda a jornada. Só imaginar essa obra recriada com o capricho dos games atuais como Until Dawn, Detroit Become Human e os games da The Dark Pictures Anthology seria gratificante. Road Rash, desenvolvido e publicado pela Electronic Arts e lançado em 1991 para Mega Drive, Atari ST, Master System, Game Boy, Game Gear, Panasonic 3DO, Sega CD, Sega Saturn, PlayStation, Game Boy Advance, Nintendo 64 e PC, Road Rash é um jogo de corrida de motos, mas não apenas isso. Sua principal característica, o combate, isso mesmo, combate, em alta velocidade. Isso porque além de controlar as motocicletas naturalmente, como qualquer jogo de corrida, podemos também trocar socos, chutes, pauladas, correntadas e até armadilha com os nossos oponentes. Além disso, o game foi inovador em seu segmento no que diz respeito à física das motos, impactos e também as interações com os cenários. Embora tenha alcançado versões posteriores, incluindo spin-offs, Road Rash faz por merecer um remake, especialmente por toda a sua proposta de jogo. Apesar de ser um enredo irrelevante, basicamente resumindo-se a disputas de rachas de motos entre grupos rivais, traria novamente uma fórmula tão gostosa, uma gameplay tão boa, porém com qualidade técnica muito superior. Jogo assim faz falta hoje em dia. E para finalizar a lista temos Dark Souls. Este aqui nem há muito o que explicar, é um dos queridinhos de uma legião que segue cegamente os games da From Software. Desenvolvido pela própria From Software, publicado pela Bandai Namco, sendo lançado em 2011 para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC, Dark Souls é um RPG de ação e fantasia medieval que tem como principais características o seu level design, com os ambientes costurados, interligados, atmosfera sombria e tétrica, criaturas, especialmente boss, muito originais e marcantes e um alto nível de dificuldade. Em relação ao seu enredo, embora não seja contado de forma completa e clara na narrativa, sendo fragmentado através de itens e algumas linhas de diálogos, que inclusive o torna de certa forma subjetivo, abrindo margens a interpretações, teorias e discussões, nos conta que, no início dos tempos, o mundo era apenas disforme, coberto por uma névoa, uma densa névoa. Então surgiu o fogo, e com eles os opostos, calor e frio, vida e morte, luz e trevas. Então seres antepassados surgem da escuridão, encontrando a alma dos lords. E então Nito, Senhor dos Mortos, a bruxa Aisley e Gwyn, Senhor do Sol, e seus cavaleiros e com os poderes dos lords desafiam os dragões. E eles tomam uma grande vantagem pelo fato dos raios de Gwyn destruírem as escamas dos dragões. Então a bruxa Aisley lança ondas de tempestades em chamas e Nito libera miasma de morte e enfermidades.
Com isso, o dragão Sith, também chamado de Sem Escamas, traiu a sua própria espécie e os dragões foram extintos. Com isso, se iniciou a Era do Fogo. No entanto, em breve as chamas irão se apagar, e surge uma profecia que descreve que um morto-vivo, denominado o Escolhido, é a esperança para devolver o auge da chama ou sucumbir às trevas, tomando todo o controle da escuridão. Então, na pele do Escolhido, enfrentamos desde os Hollows, vazios, até as mais insanas abominações, em uma ambientação altamente densa, trilha sonora sensacional e um level design muito bem construído. Além disso, por conta de sua gameplay e seu design, se tornou uma referência e gerou uma aclamada franquia, e ainda consolidou um gênero próprio, carinhosamente chamado de Souls-like, que serviu de inspiração para inúmeros jogos até hoje. Dark Souls até teve uma versão remasterizada em 2018, juntamente com a DLC incluída, para PS4, Xbox One, Switch e PC. Merece um remake no melhor estilo Demon's Souls, seu antecessor. E esta foi a lista, ou pelo menos a primeira lista, dos 10 jogos que deveriam ter um remake. Mas eu ainda pretendo fazer uma continuação com mais games que mereçam e precisem de uma versão totalmente repaginada. Me digam, quais jogos vocês querem que sejam incluídos nessa lista? Ou até mesmo quais jogos vocês discordam de estarem nesta lista? De acordo com as sugestões de vocês, eu farei um outro vídeo acrescentando outros 10 jogos que também podem ganhar remakes. Então, por enquanto, eu agradeço muito aí a vocês que estiveram comigo aqui até o final do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Fui.